Eu espero que a gente tenha um bom aproveitamento. Mais uma vez eu agradeço a Virgínia. Eu sei que ela está super atarefada, mas está sempre presente aqui nos apoiando. E o pessoal da Socializando Saberes também, que nos apoia aqui na transmissão. Ao vivo? Ao vivo. Estamos ao vivo? Ao vivo. Virgínia, por favor. A palavra é suja. Ah, não, é suja. Eu pensei em espanhol, então... Então, boa noite, pessoal, pela presença. Hoje nós vamos falar um pouquinho de tudo como serviço. E vamos discutir aqui algumas dicas para o que nós vamos fazer com a nossa garagem quando nós já não tivermos mais um carro nela. Esse assunto tudo como serviço é parte de um conjunto maior de assuntos que a gente está tratando aqui no Café CIT-PQ, que tem a ver com novas tecnologias e modelos de negócios, o mundo da transformação digital. Então, tudo como serviço é uma parte que se junta, se relaciona com uma série de outras forças que estão acontecendo simultaneamente. Eu estou falando, e já falamos aqui, de internet das coisas, né, os objetos inteligentes, smart objects, mandando informações, prestando serviços, a concorrência entre as plataformas dos objetos e a tentativa de cuidar do mundo da gente, fornecendo dados úteis, né, dados sobre as coisas que nos cercam, o ambiente que nos cercam. Nós falamos de Big Data Analytics, né, a importância cada vez maior dos dados e do conhecimento na nossa sociedade. Falamos de redes sociais, esse fenômeno aí que está de alguma forma inundando, né, as nossas vidas, o Facebook, LinkedIn e tudo mais. Nós já não conseguimos mais viver sem isso, isso tem uma atração muito grande, especialmente entre os jovens. Falamos do cenário de mobilidade, não é? Um mundo cada vez mais móvel, em que tempo e espaço se modificam e é tudo para este momento, onde quer que eu esteja. Então, casa, trabalho, hospital, né, o cuidado com a saúde, tudo se junta no momento móvel, no momento de um tempo específico, onde estamos, e não necessariamente mais questão da educação é da escola, questão da saúde é do hospital, o momento do trabalho é no escritório. Não, tudo funciona e tudo se cruza nestes momentos nossos cada vez mais móveis. E hoje vamos falar de tudo como serviço. Essa importância que cada vez mais os serviços irão ter nas nossas vidas, no mundo, no jeito como a gente trabalha, né, e fornece, presta, né, faz alguma coisa com o fruto do nosso trabalho, né? É uma sociedade muito mais fortemente de serviço. Depois vamos falar de máquinas inteligentes, convergência físico-digital, novos consumidores e e-commerce. Começando agora com tudo como serviço, essa história vai começar com infraestrutura como serviço. Esse é o começo da brincadeira. A ideia é relativamente simples. Ao invés de nós mantermos toda a parte de recursos computacionais na empresa, por que não colocar isso no local onde o fornecedor cuida para nós, né, mantém isso e aí então a gente tem um espaço interessante na empresa. Não precisamos mais cuidar de todos os recursos computacionais, alguém está cuidando disso para a gente. O interesse da infraestrutura como serviço é que a gente usa sob demanda. Se eu preciso de mais recurso computacional, eu posso pedir. Se eu preciso de menos, eu não preciso usar, né? E eu acabo pagando pelo uso daqueles recursos, né? Então, eu não preciso mais manter o equipamento comigo. O que lidera um espaço muito grande dentro das empresas e recursos também, que ela não precisa mais manter toda uma infraestrutura que não necessariamente ela está fazendo melhor aproveitamento da estrutura, né? A ideia de reuso de estrutura, de recursos, é muito forte por trás da ideia de infraestrutura como serviço.
Mas a coisa avançou, e não é só infraestrutura como serviço, nós estamos também falando de plataforma como serviço. Uma plataforma, por exemplo, como serviço, é a plataforma que permite aos desenvolvedores de software trabalharem remotamente e estarem todo o tempo conectados através da nuvem. Então, eles conseguem todo o tempo estar trocando suas informações enquanto trabalham, mas estão remotos, né? Quer dizer, não estão fisicamente, né, próximos, né? Isso então permite, você tem vários fornecedores de plataforma como serviço, né? Você também paga por uma assinatura ou paga pelo uso dessa plataforma. A coisa avançou ainda mais para a ideia de software como serviços, né? A ideia é, ao invés de eu ter o software na minha máquina, eu posso buscá-lo na nuvem, eu posso recebê-lo da nuvem. E posso receber da nuvem a parte que me interessa daquele software. Eu não preciso utilizar todo o software, apenas a pequena parte que me interessa. Eu posso pagar pelo uso, o que também facilita. Se eu uso muito, eu pago muito. Se eu uso pouco, eu pago pouco e eu pago pelo que eu uso. Tá? Então tem algumas vantagens interessantes a ideia de software como serviço. Eu não tenho mais que me preocupar com licença de uso, eu não tenho mais que me preocupar com versões, com release. Isso a nuvem cuida para mim. Eu vou estar sempre com o software pronto na sua última versão, atualizado para eu utilizar. Mas a coisa foi adiante. Não é mais agora infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço. Nós estamos falando de todas as coisas como serviço. O conceito ampliou de um jeito muito maior. Então nós falamos, tem um modelo, fez muito sucesso na China, um serviço de bicicleta como serviço, né? Você está interessado numa bicicleta, ao invés de você ter a sua própria bicicleta, você vai lá e aluga uma bicicleta, paga pelo uso que você fez da bicicleta, depois devolve. Na China, inclusive, eles estavam com um problema que o pessoal devolvia, largava a bicicleta em qualquer lugar. Era um pouco essa a ideia. Tá? E aí depois alguém vinha, já pegava aquela bicicleta e pagava novamente. Tá? Então iam usando a bicicleta pela cidade, virou uma moda, uma mania na China, novamente pedalar, e você ia utilizando e largando, tá? A bicicleta nos diferentes locais das cidades chinesas. Fez muito sucesso esse serviço na China. Mas a gente tem outros, tem o Uber, que fez um enorme sucesso também, né? Escreva-se para dirigir ou toque para viajar, diz lá o slogan do Uber, né? Ao invés de eu ter o meu carro, deixo ele na garagem, uso um Uber, por que não? Rápido, fácil, né? E você tem uma frota muito grande, você consegue reunir um monte de pessoas interessadas em pilotar o carro e, ao mesmo tempo, um monte de gente interessada em usar o carro. E você paga pelo tempo que você está dentro do carro. Você tem a Netflix, como uma provedora global de filmes e séries de televisão. Quer dizer, não preciso mais comprar o meu filme, né? Eu posso utilizar, assinar e usar o Netflix. Eu tenho serviço de música digital, que dá acesso também, através de assinatura, a uma quantidade bastante grande de músicas. Enfim, eu não preciso mais comprar um disco, ou mais recentemente um CD, né? Eu consigo acessar os diferentes serviços. E tudo como serviço é tão grande que está ficando agora também muito popular as plataformas de serviços de freelancers, né? Como é o caso da 99 Freelance, que é uma plataforma brasileira, e da Orkana, que tem feito muito sucesso na América Latina. A ideia é, eu consigo, a hora que eu quero, alugar a pessoa que eu quero, pelo tempo que eu quero, para o serviço que eu quero. Não funcionou mais, tchau, acabou o serviço, eu dispenso a pessoa e alugo depois uma outra quando eu precisar. Então nós estamos nos encaminhando para uma vida cada vez mais baseada em serviços, que eu uso quando quero e dispenso quando não quero. Aqui mais alguns exemplos
tem BlaBla, eu não sei se vocês já usaram, eu usei outro dia, fiquei encantada com BlaBlaCar, fui para São Paulo, né? Aqui é uma plataforma que junta pessoas que estão viajando e que fornecem carona para as outras interessadas naquele mesmo destino. Então, você, através da plataforma, você marca a sua ida, né? Eu estou indo para tal lugar, o valor é tanto, tem mais ou menos umas médias de valores, você acerta, encontra a pessoa e viaja com aquela pessoa. Tem os coworking, que também estão ficando famosos. Ao invés de eu ter o meu escritório, eu colaboro, eu pago por um serviço de escritório e uso colaborativamente, né, com outras empresas. Você vai ter o Wikipedia, que é o caso de um serviço colaborativo compartilhado de conhecimento, gratuito neste caso, né? Nem todos são gratuitos, mas existem serviços gratuitos, né? E colaborativo nesse caso, como também é o Waze, um serviço colaborativo de informações sobre o trânsito. Então, cada vez mais temos serviços, e aqui esses serviços são serviços com esta característica da colaboração muito forte entre os que usam a plataforma, usam a ferramenta. Quais são as características desse mundo como serviço? A primeira é uma tendência ao desapego à posse individual, ao bem material. Quer dizer, ao invés de eu ter um ativo que é meu, eu alugo alguma coisa por um tempo determinado. A outra é essa ideia do uso coletivo, né? Uso cooperado, compartilhado. Isso está surgindo em várias dessas propostas de plataforma, em vários dos serviços que estão sendo oferecidos. Coworking, carona, né? Você está compartilhando um ativo, né? E isso significa um emprego bem mais eficiente do ativo. Nós caminhamos para uma eficiência no uso dos recursos, que cada vez a gente sabe são mais escassos. Então é uma economia que de alguma forma ela busca, ela trabalha, ela é orientada por uma eficiência de recursos, tá? E essa eficiência, esse uso mais eficiente de recursos, é o recurso espaço, o recurso energia, né, o combustível do carro, se você vai de carona, por exemplo, são as pessoas mesmo, o uso compartilhado de gente, né, informação e conhecimento. Tá? Então, esses recursos, cada vez mais, através dessa ideia de tudo como serviço, eles estão sendo compartilhados. Isso leva a uma redução de custos, né? À medida que você compartilha, você colabora. Alguns desses serviços, inclusive, são gratuitos ou de muito baixo custo. Baixa bastante o custo. Em alguns casos, a gente vê nesses exemplos que o consumidor ele participa muito ativamente do desenvolvimento do serviço. Veja o caso do Waze. É uma plataforma que funciona porque todos os que utilizam a plataforma colaboram para que ela funcione, fornecendo informação. Tá? Então, a gente chama isso, né, aquele que usa, que é consumidor, ele ao mesmo tempo, ele é o produtor. Então, a gente chama isso de prosumer, ele faz os dois lados da brincadeira. São plataformas que colocam pessoas em contato com pessoas e elas se ajudam. O Wikipedia é a mesma coisa. Você tem uma orquestração do conteúdo, mas são as pessoas que colaboram com o conteúdo. Então, os usuários também ativamente estão criando conteúdo. Isso faz, né, mostra o surgimento de um novo modelo de negócios, né, que são as plataformas que criam esses ambientes para as interações, né? Os ganhos dessas plataformas são ganhos provenientes da gestão do ambiente. Né? O Uber fornece um serviço, né, de transporte sem ter um único carro. Não é? O que ele faz é criar uma plataforma na qual ele orquestra quem precisa quem quer se oferecer como motorista e quem precisa se locomover. Né? Então, essas plataformas em que, na realidade, você o que oferece é o espaço, é o ambiente que você gere, orquestra e faz funcionar da melhor forma possível.
Aí a gente vê nascer uma coisa muito interessante com tudo como serviço, que é a ideia, né, de existe nisto uma semente importante, relevante, de uma sociedade mais colaborativa. A gente caminha para uma sociedade mais colaborativa, ou vamos dizer um pouco diferente, há chances, a probabilidade, algum germe aí de toda essa história atual que mostra a possibilidade de desenvolvimento de uma sociedade, de uma economia mais colaborativa. Ela surge muito por conta da necessidade de você juntar e usar mais eficientemente as energias, como uma tentativa nova de acumulação do capital, mas existe esta semente importante na colaboração, nessa história de tudo como serviço, né? E essas plataformas, elas apoiam pessoas que interagem com pessoas. Então, utilizar essas plataformas para fazer atividades colaborativas é uma possibilidade, colocando pessoas junto com pessoas. A outra novidade dessa história de tudo como serviço e a relação que a nuvem tem com as demais forças é que nós estamos caminhando cada vez mais para a entrega de microserviços. Cada vez mais o que nós entregamos é apenas o que a pessoa deseja e quer num dado momento. Apenas o que eu quero e o que eu necessito, pelo tempo necessário que eu preciso, quando necessário, onde necessário e na quantidade certa que eu preciso. Essa lógica do microserviços requer uma organização importante, né, da cultura, um design importante de como é que a gente monta os produtos que viram serviços a serem entregues. Nós estamos falando de uma sociedade que é diferente na forma como ela constrói o que ela vai entregar do que era antigamente. Entregar serviços na linha de microserviços requer rever muita coisa, né, da forma como nós vimos trabalhando com design de produtos. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Na área da educação, cada vez mais nós caminhamos para microaprendizagem, para pequenos objetos do conhecimento que podem ser articulados e organizados conforme a necessidade de treinamento de cada um. Então, a estudante lá de cima, por exemplo, depois de passar por um determinado teste, uma determinada avaliação, se entende que para ela, para o perfil dela, para as necessidades dela, para o conhecimento que ela detém naquele momento e para as expectativas dela de carreira, de futuro profissional, ela vai precisar dos conteúdos 1, 2, 7. Já a outra moça lá precisa do 1, 9, 11 e 12. Ora, esta é uma forma muito diferente de organização de um produto, conteúdo educacional. Antes você chegava, você tinha, está aqui o meu curso, está aqui tudo o que eu vou entregar, e agora não. Quer dizer, existe toda uma ciência importante por trás da transformação de um dado produto em pequenos objetos de conhecimento que podem ser mesclados, né, e adaptados à mescla para cada pessoa em particular. Outro exemplo que a gente pode ver desta economia cada vez mais de serviços e colaborativa é o futuro que a gente imagina para os carros autônomos. Existe, em teoria, a possibilidade de que eles venham a ser usados de uma forma serviço. Ao invés de você ter este carro, você vai buscá-lo em algum local, como você faz hoje na China com as bicicletas. Né? Você pega, chama o carro, chega lá, programa ele te leva para onde você quer, você sai do carro, diz tchau carro e pronto. E paga pelo trajeto que você fez com aquele carro. Esta é uma possibilidade. Um mundo colaborativo em que você vai usar o carro como serviço. Óbvio que isso aí tem uma enorme limitação, que é o que você vai fazer
né, com todos os carros que os fabricantes de automóveis gostariam de vender para você. Né? Quer dizer, como é que você monetiza, como é que você ganha dinheiro, como é que você sobrevive numa sociedade em que cada vez mais os recursos estão sendo compartilhados, você vai trabalhar colaborativamente com os recursos. Né? Mas essa possibilidade, né, de você trabalhar cada vez mais com serviços utilizando de um modo colaborativo, ela existe. No setor de software, a gente também vê esta fragmentação dos produtos em pequenos serviços, cada vez mais as grandes suítes, né, de software, os ERPs estão sendo fragmentados, você não quer mais, né, receber um Windows e ter todas aquelas funcionalidades que você não usa, você quer pagar por aquilo que você usa. Né, e quer poder misturar, sei lá, a parte de sinônimo do Windows, né, toda a parte relacionada com funcionalidade sinônimo de palavras do Windows, sei lá, com a parte de fórmulas matemáticas do MATLAB. Esse é o seu objetivo, isso é o que você gostaria de fazer no futuro. Quer dizer, na realidade, nós estamos caminhando para não querer mais um produto inteiro que não tenha para nós todas as funcionalidades que a gente deseja. Este é o mundo que está pintando. Novamente, há limitações, porque as empresas que hoje colocam seus produtos à venda, né, comercializam as licenças, querem continuar recebendo pelas licenças, o que elas acham que precisam receber ou podem receber, porque é uma forma de se monetizar, né, ganhar cada vez mais. O que as grandes empresas estão fazendo fundamentalmente, manter as suítes abrangentes, grandes, complexas, com os grandes clientes e começar a atacar pequenos clientes que não eram clientes dela com software as a service. Como uma forma de trabalhar bimodal sem perder totalmente seu principal ganho, né? O principal ganho que a empresa tem, que é na direção de manter a licença de uso. Né? Mas existe esse germe importante que eu não quero a licença de uso, eu quero só a parte que me interessa disso tudo. Né? Bom, eu vejo nessa questão dos microserviços também uma enorme oportunidade, porque vejo nelas sementes para o crescimento de uma microeconomia. Microeconomia com microserviços que poderiam ser gerados pelas comunidades, usando plataformas, né? E você poderia, então, galgar, depois escalonar isso para a sociedade como um todo. Mas pequenos serviços podem ser feitos com o apoio de plataforma para ajudar comunidades. Então, existe essa microeconomia possível. Dando um exemplo para vocês, uma plataforma que permite que vizinhos troquem entre eles informações sobre os serviços que eles poderiam prestar um para os outros. Tá? Olha, eu tenho aqui um restaurante, você está interessado? Vem aqui, meu restaurante tem tal... hoje eu estou fazendo tal comidinha, ou outro vende uma pequena... Olha, eu estou comercializando meus serviços de cabeleireiro, eu estou fazendo empadinhas para vender. Quer dizer, existem vários negócios de pequenos consumidores que poderiam, dentro desta solução maior atual de nuvem, né, estar favorecendo os pequenos negócios, a microeconomia, com microserviços. Tá? Bom, falando isso, então, o que nós podemos fazer com a nossa garagem? Já que nós estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais liberta, né, não prisioneira dos bens ativos, se nós cada vez mais vamos ter possibilidade de usar os bens colaborativamente, eu provavelmente não vou querer ter um carro na minha garagem. Então eu tenho uma garagem livre para fazer o que eu quiser com elas. E aí a nossa imaginação pode começar a pensar em possibilidades, não de negócios futuros que poderiam ser feitos.
como a garagem, né? E, inclusive, alguns serviços nesta linha da colaboração, do compartilhamento, né? Tão modernos, tão atuais e tendência de futuro. Então, eu listei algumas coisas aqui, vamos ver lá o que eu pus. Bom, a primeira coisa que se pode fazer com a garagem é propiciar o encontro de alunos. Sim, os alunos futuramente provavelmente vão ser educados através à distância, eles não vão ter contatos entre eles, isso já acontece com aqueles cursos MOOCs, que eles chamam, que são os cursos online, e existe uma necessidade, apesar de eles estarem trabalhando à distância, ainda existe uma necessidade do convívio social. Então, é muito provável que daqui para o futuro, você vai precisar de locais onde as pessoas vão se encontrar para conversarem sobre o que aconteceu na sala de aula. Tá? Quer dizer, o fato de você estar aprendendo à distância não retira a vontade, o desejo e a necessidade de você compartilhar o seu conhecimento com outros alunos do seu curso ou de outros cursos. Então, vai surgir, por exemplo, essa necessidade, não é, de espaços para que as pessoas se encontrem para falar um pouco dos seus avanços educacionais, do que aconteceu, do que ele aprendeu e tudo mais. A sua garagem também poderia ser utilizada, voltando ainda, para laboratórios, sim, apesar de você estar sendo educado através da internet, né, à distância, existem uma série de atividades que ainda irão precisar serem feitas presencialmente. E aí a sua garagem pode ser útil, por exemplo, para montar um laboratório para ajudar as escolas do futuro, que não vão ter a cara das escolas do futuro, a treinarem os alunos, né, em atividades que requeiram a presença física, né, das pessoas. Bom, você pode preparar a sua garagem para abastecer os carros elétricos do futuro. Sim, os carros vão precisar de energia e dentro deste conceito colaborativo, deste conceito moderno, não necessariamente nós teremos postos de gasolina como nós imaginamos que eles são. Quer dizer, se os carros estão passeando para lá e para cá, né, e sendo deixados a qualquer lado, você pode se oferecer, né, para ser um local para abastecimento dos carros autônomos do futuro. Tá? A sua garagem também pode ser usada para o restaurante. Só que aqui eu estou pensando num restaurante um pouco diferente, nesta pegada do compartilhamento. Então pensem num restaurante em que, na realidade, eu não cozinho nada. Né? Na realidade, eu ofereço aquele espaço para os meus vizinhos que gostam de cozinhar. Eu, aliás, não gosto. Né? Quem cozinha lá em casa é o meu marido. Mas não, eu cozinho também. Mas, na realidade, a questão é, eu posso oferecer um espaço. E posso fazer assim, cada dia é uma comida diferente de um vizinho diferente. Ou seja, oferecer aquele espaço para todos aqueles que gostariam de brincar de Masterchef, uma vez por semana, ou de quando em vez, tá? A cada mês. Então, naquele dia, a dona Marlene, que está cozinhando, eu anuncio lá, né? Venham conhecer a comidinha da dona Marlene, e a dona Marlene tem aquele ponto para receber o seu pessoal interessado em conhecer a comida da dona Marlene. No dia seguinte é a Deise, no outro é a Sofia, o Manuel, enfim, na realidade o espaço pode ser um espaço compartilhado, né, para um restaurante em que você não cozinha, mas você oferece aquela possibilidade para quem quiser cozinhar. Né? Você prepara lá a cozinha e tudo, e cada vez vem o seu e faz a festa. Dentro da mesma lógica que nós estamos vendo de vários negócios, né, em que as pessoas oferecem a plataforma e os serviços acontecem ali, né, as relações, as interações acontecem e você só orquestra. Uau, estamos vendo isso em virtual, mas isso também pode ser um mundo físico. Ok? Pode ser um mundo físico. Um espaço que a gente colaborativamente oferece serviços. Bom, o escritório remoto, sim, nós não vamos mais, provavelmente, trabalhar
se não vamos nunca aparecer no escritório da empresa, vou dizer que pelo menos não vamos sempre estar no escritório da empresa. Cada vez mais vamos trabalhar remotamente e provavelmente cada vez mais vamos trabalhar para diferentes patrões. Quer dizer, a tendência de que nós nos tornemos freelas é muito forte neste mundo que está se, digamos assim, se delineando aí, não é? Porque, novamente, tudo como serviço, quando eu precisar do seu serviço, eu te contrato, se eu não preciso mais de você, tchau, passa bem. Então, você é um freela, você é um cara que se prepara, né? Tem as suas próprias ferramentas pessoais, apps, analíticas e tudo mais, põe tudo no bolso e se oferece no mercado para ver quem quer te comprar. E quando, como e tudo mais, e você provavelmente vai trabalhar na sua casa, colaborando com outros remotamente. Não é que você vai trabalhar sozinho, mas provavelmente as suas relações com os demais vão ser relações remotas. Você pode montar uma horta vertical, se bate sol na sua garagem, ou se você tem algum jeito de atrair alguma forma de energia. As hortas estarão cada vez mais ligadas com o ambiente urbano. A ideia é que cada vez mais as plantações sejam feitas no mesmo espaço em que a comunidade está e que você não tenha que levar verduras de um lado para outro muito grande. Então você pode fazer uma horta, essa horta inclusive pode ser comunitária, pode ser inclusive um espaço em que você oferece para os vizinhos cuidarem da horta. Quer dizer, não necessariamente você faz tudo, só o fato de ter o espaço já poderia colocar as pessoas para trabalhar com aquele espaço que você tem montando uma horta comunitária. Tá? Bom, e aí eu deixo agora para vocês o que vocês imaginam que poderiam fazer com a garagem de vocês. A ideia aqui é que a gente está retomando alguns conceitos, que a gente está cada vez mais caminhando para um mundo em que existe um germe importante de colaboração, compartilhamento e de microserviços e microeconomia. E nós podemos tentar, de alguma forma, através de um movimento bottom-up, dar um fôlego, fazer esse troço crescer. Se nós pensarmos oportunidades de negócios dentro deste novo modelo gratuito ou quase colaborativo, né, em que a gente consiga ver como nós podemos nos organizar para, pensando a sociedade do futuro, trabalhar de modo mais compartilhado, colaborativo, né, com a tal da microeconomia, quer dizer, oferecendo microserviços. Trazer esta realidade das grandes empresas, das Uber da vida, para a nossa realidade, pensando do tamanho que nós podemos pensar. Então, aí, todos os tipos de atividades relacionadas com vizinhos, com comunidades, né, com grupos especiais de trabalhadores, eles casam com essa ideia do futuro e a gente tem que começar a pensar como é que seria uma plataforma que poderia, de alguma forma, auxiliá-los, né, a trabalhar colaborativamente, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje aqui para vocês. Agradeço aí a atenção. Perguntas, se tiverem, ou respostas, ou resposta à pergunta, o que vocês fariam, como é que a gente usa a garagem de um modo interessante? Ou o espaço de um sindicato, ou o espaço de um escritório, né? De um terreno vazio na comunidade, não é? Para mim aqui? Para você, para você alguma coisa. Bom, boa noite. Fiquei pensando aqui, se nós estamos caminhando para uma jornada de trabalho de 2 horas semanais, ou para uma jornada de trabalho de 24 horas diárias, né? Porque nós vamos estar o tempo todo ligado, o tempo todo... e você, quando fala da questão do novo modelo de freela, né, vai bem ao encontro aí da proposta de reforma trabalhista, né, onde está encarando o trabalhador como
como trabalho intermitente, que você contrata conforme a necessidade, chama para trabalhar, para atuar em determinadas atividades, né? Esse futuro, não sei, é um futuro totalmente, a gente talvez imagina como ele será, né? Mas eu fico vendo que a questão da colaboração e do compartilhamento não se encaixa bem com esse futuro, né? Porque é uma vida cada vez mais de isolamento, né? Então, se tratar isolamento, compartilhamento, isolamento e as pessoas estão ficando cada vez menos humanas e as máquinas estão aí para substituir os homens, né? E vão substituir, né? Como é que nós vamos tratar esse serviço de teleatendimento hoje que emprega aí milhões de pessoas por robôs do outro lado da linha com quem você vai falar e vai te dar as respostas para as suas necessidades, né? Quer dizer, é um futuro que pode trazer consequências aí imprevisíveis aí para o futuro da raça humana, né? Então, não sei, é bem complicado. Deixa eu te falar duas coisas. Aí a gente está com uma chance. Eu vejo essa questão da colaboração e compartilhamento como uma pequena chance num cenário que eu diria, bastante sombrio, né, para o futuro da humanidade. Agora, a questão, eu queria fazer um comentário sobre essa questão de freelance e a questão da reforma trabalhista. Eu acho que o grande problema da reforma trabalhista, não vamos confundir as coisas aqui, né, é que você não pode fazer um troço desse sem, né, ter uma enorme negociação com a sociedade, entender um pouco para que lado estão indo as coisas e como é que você resolve a questão do trabalhador. Ninguém está dizendo aqui, né, o que eu estou dizendo é o seguinte, o futuro é esse, é de freelancer. Agora, eu não estou dizendo que a gente precisa simplesmente ter um futuro de insegurança, porque é de freelancer. Quer dizer, essas são as coisas que têm que começar a ser, de alguma forma, conversadas e alinhavadas. E não vai ser um governo que decide por conta própria, né, sem consulta, absolutamente sem consulta à sociedade, como é que a coisa vai funcionar. Não é isso. Mas que a tendência é para, cada vez mais, as pessoas como um serviço, né, como freelancer, se oferecendo no mercado por tempos que não são mais aqueles dos 40 horas semanais de trabalho, eu acho que essa é uma tendência muito forte. Agora, isso não vai contra a nossa tentativa e necessidade de ver como é que articula isso com segurança. Né? Essa é a grande questão. Uma coisa não necessariamente, a meu ver, significa outra. Né? A questão está sendo junto do jeito que está sendo feito, mas não necessariamente precisa ser feito. Você pode ter muito mais tempo para lazer, muito mais tempo para estudos, muito mais tempo para se preparar, não é? Outra coisa, com certeza, as máquinas inteligentes vão roubar muitos dos empregos. Então, que tipo de trabalho nós temos que fazer, né, para assegurar o emprego do futuro? Né? Tem certas áreas que elas vão realmente ser assim uma finalização, né, uma destruição muito grande de empregos. Mas nós temos que ver como é que a gente faz para trabalhar, para se preparar, para ter alguma empregabilidade. Vai ser menor, a meu ver, e vai prejudicar especialmente os países em desenvolvimento, a meu ver. Mas essas são discussões que a gente tem que ter para ver como é que a gente se organiza para, de alguma forma, trabalhar essa questão da empregabilidade e da possibilidade de todos, de alguma forma, estarem ou conseguirem sobreviver, né, de uma forma digna e satisfatória no futuro. E aí a discussão vale, sabe? A gente tem que discutir. Agora, freela é uma tendência, né, como as máquinas inteligentes chegando e colaborando e destruindo o trabalho também.
Boa noite. Meu nome é Banto. No atual momento, estou junto com Socializando os Saberes, contribuindo. Lá em casa, a nossa garagem virou um protótipo de Lab Maker, né? Então, inclusive, viu, Samuca? Estamos esperando você lá arrumar a porta. Fazer junto com nós, que você está devendo. Eu não ia perder a chance, né? Na minha particularidade, e eu gosto de ser freela, não me parece um futuro tão assustador assim. Eu venho de discussões em software livre e tal, e essa perspectiva, né, tá lá desde a década de 80, assim, então não me parece tão assustador assim. Inclusive eu acho muito mais prazeroso, pensando em relação de trabalho e tudo mais. Porém, e aí quando você diz que de fato isso poderia afetar os países em desenvolvimento, isso é uma pergunta, né? Esse tipo de trabalho, né, não é só possível, aí eu estou pensando para frente mesmo, ele só não é possível se concretizar em países que já estão num certo nível de desenvolvimento tecnológico, e se é assim, como que a gente dá conta do resto da humanidade? Sou adepto da teoria da conspiração também. Pensar uma possibilidade de remodelar economicamente e, obviamente, socialmente o mundo, né? E aí a gente está falando capitalismo, essa guinada à direita no mundo é um barramento a essa perspectiva? Muito legal essa pergunta, eu acho. Eu acho que você tem, em termos assim, mundiais, o que você está vendo é uma resposta, né, muito conservadora de um determinado grupo de países. Isso acontece mesmo, acho que faz parte da brincadeira, e isso abre oportunidades de um mundo bastante sombrio também, né? Inclusive com, em alguns países, o fim da democracia, o autoritarismo. Isso vem junto como uma contracorrente, como uma resposta, quer dizer, essa ascensão da direita vem também como uma resposta conservadora a essa quantidade enorme de mudanças e transformações. Tem um relatório muito legal a esse respeito, depois eu posso te passar, que aponta justamente isso, né? A probabilidade de países desenvolvidos ou não terem um recuo por conta da crise econômica, da enorme transformação digital que está acontecendo. Então, a crise mais a transformação, a baixa produtividade, a necessidade de você reorganizar muita coisa, que significa, de alguma forma, rever processos, modelos, aquele mundo que é conhecido. Isso cria uma insegurança muito grande e alguns reagem com racismo. Isso é uma coisa, fascismo, racismo é típico, xenofobia é típico, e autoritarismo, né? Quer dizer, essas coisas se juntam contra uma tentativa de resolver pelo lado da democracia, né, e da conversa, que é cada vez mais complicada nesses momentos também, porque você começa a ter uma divisão muito grande entre os que estão a favor e os que estão contra. Quer dizer, você tende a ter uma dicotomia, e com redes sociais isso ainda acrescenta, porque todos falam, todos podem falar, todos têm voz. Então é muito difícil você buscar consenso, conseguir grandes consensos para fazer uma virada significativa que o momento mereceria. Então realmente é um momento de crise, isso é complicado. Eu acho que as tecnologias vão afetar tanto os países desenvolvidos como os subdesenvolvidos, os em desenvolvimento, mas vão afetar de modo diferente. Os países em desenvolvimento, a meu ver, eles vão ter mais empregos destruídos, porque boa parte das atividades desses países, elas são de baixa complexidade, baixa inovação. E esses vão ser os primeiros a assumir. É um pouco a discussão que o pessoal está tendo, né? Vão ser os primeiros a assumirem, né? É um pessoal que faz as atividades mais rotineiras. Isso vai rodar primeiro. Então, como nós estamos muito relacionados com esse tipo de estrutura econômica e dinamismo, né, da economia, está muito voltado para essa economia de mais baixo valor, então a gente é mais afetado.
o Maia também pediu, você... Peraí, Maia. Primeiramente, boa noite, meu nome é Ricardo, sou jornalista. Já que o Corsani já levantou um lado ruim dessa questão da economia enquanto serviço, eu queria debater um lado bom também, né? Que a questão ambiental, por exemplo, porque na nossa sociedade a gente ainda tem uma tradição muito grande de acumular coisas, né? Coisas materiais. Por exemplo, DVDs, livros, hoje nem tanto, né? Mas até pouco tempo todo mundo achava bonito ter uma estante cheia de DVDs. Eu mesmo tinha, e aí um dia eu percebi, pô, eu assisto uma vez cada um, depois eu nunca mais assisto. Por que eu preciso ter na minha casa esse monte? E hoje tem o Netflix, por exemplo, que está na nuvem, que eu não preciso ter aquele bem físico. Para mim, acumulando espaço, que demanda recursos naturais para ser fabricado, e entre outras coisas, livros também, né? Então, acho que você poderia comentar um pouco dessa parte também, da gente começar a ter casas com menos entulho, menos coisas necessárias, né? E outro ponto também é a gente lembrando que a gente não vai mais ter a necessidade de ter várias dessas coisas físicas, a gente mata um monte de negócios que estão consolidados hoje. Por exemplo, a livraria. Você tem a Amazon, que já tem o serviço dela lá de streaming de livros, né? Podemos falar assim, que você compra o e-book, você assina e você pode ler os e-books que tem lá e tudo mais. Então, quando isso for se massificando, para que a gente vai ter uma livraria, né? E aí, como é que as livrarias vão reagir? Cada uma vai criar o seu portfólio digital? Ou será que vão conseguir reagir? Mesma coisa as mídias físicas, né? Digitais e tudo mais. Então, a cada inovação que surge é um negócio que morre, né? E como que vai haver um enfrentamento? Como que você vê essa mudança? O pessoal aí anda dizendo que algo em torno de 60% a 70% das empresas, tal como nós conhecemos hoje, não vão sobreviver na próxima década. Você vai ter uma extinção muito grande de empresas, negócios, instituições, intermediários em especial, né, o papel do despachante, aquelas pessoas que faziam meio de campo. Isso tudo vai passar por uma mudança drástica na próxima década, e muitas empresas não vão sobreviver. As livrarias a gente já vê, né? O centro de Campinas tinha um monte delas. Hoje você tem a maior dificuldade de encontrar uma livraria no centro de Campinas. Quer dizer, já acabou essa ideia de você ter o livro, de você ter o DVD, o CD. Não, isso acabou mesmo. Talvez fique aí um pouco pelo lado dos colecionadores, do pessoal que queira, né? Que gosta ainda de ter posse, mas realmente nós estamos caminhando para uma sociedade muito mais liberta dos bens ativos e do uso individual do bem. Isso é um fato, né? O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: estão surgindo uma série de novas empresas, né, em geral startups aí de tecnologia, que estão lutando bravamente por esse novo mercado. E, às vezes, em alguns setores, a briga é séria, né? O Rede Globo, por exemplo, e as novas, os Netflix da vida e tudo mais. Quer dizer, como é que uma Rede Globo, que teve a atuação que teve durante tantos anos, se segura num mundo em que cada vez mais você tem tantas outras boas opções, né, de serviços de entretenimento? Quer dizer, é uma grande questão, né? De repente, um poderio daquele não se sustenta. Na área de automóveis, por exemplo, fabricação de automóveis com os carros autônomos, a briga está sendo briga de titãs, e muito forte, porque junto com os fabricantes antigos, muitos deles endividados e tudo mais, mas com um grande conhecimento na engenharia, na fabricação de carros, estão cada vez mais concorrendo com as empresas de tecnologia que estão entrando muito forte na área. É a Uber, é Google, é Tesla. Então, você tem um monte de empresas novas surgindo, elas têm um grande conhecimento da parte computacional da brincadeira, né? Elas conhecem de sistemas informatizados, mas elas têm pouco conhecimento da engenharia da fabricação de carro, né? Elas conhecem a parte mais do sistema inteligente, a parte, né? E aí a briga é feia. Nenhum ainda venceu, porque um não tem a competência